Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Kenneth Hagin, o poder de crer corretamente. Crer certo ou errado. Crer com o seu coração, seja para a salvação, batismo do Espírito Santo, cura ou uma resposta de oração, é uma única maneira de você poder receber qualquer coisa de Deus que não seja através de uma manifestação dos dons do Espírito Santo. Mas você deve entender que esses dons operam somente quando há vontade do Espírito, e não de acordo com nossa vontade ou desejo. 1 Coríntios 12, 11. Portanto, crer com o coração é o único modo pelo qual podemos exercitar o receber de Deus. Em Apocalipse 3, 11, Jesus apareceu a João e lhe deu a mensagem para as igrejas na Ásia Menor. Guarda o que tens. Diríamos, na linguagem de hoje, agarre o que é seu, mas a passagem diz, guarda. A razão pela qual Jesus disse isso foi porque ele sabia que havia um poder levantando contra nós, que se empenharia em nos derrotar e nos roubar. A fé é como o amor, só é revelada na ação e na palavra. Assim, não existe fé sem confissão, mas a fé crescerá com a sua confissão. A confissão faz várias coisas para o cristão. Ela dá direção e fixa os limites da vida de alguém. Não se pode receber algo de Deus sem fé e confissão corretas. Quando começamos a compreender isso, chegamos a algum lugar com Deus. Os 10 espias enviados a Canaã fixaram o limite das suas vidas pelas suas confissões. Disseram, nós não podemos fazer isso. Eles creram que não podiam, por isso não puderam. Israel aceitou o relatório da maioria, que em seguida passou a vagar no deserto por mais de 40 anos, uma geração inteira, em meio à vida selvagem. Mas Josué e Caleb tinham um relatório diferente. Eles creram que podiam conquistar a terra prometida. Eles disseram, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Números 13, 30. Aquela afirmativa fixou o limite da vida deles. Só eles viveram o suficiente para entrar em Canaã. Alguns pensam que Deus gosta mais de certas pessoas do que de outras. Isso não é verdade. Deus não tem bichos de estimação ou filhos favoritos. Ele nos ama com o mesmo amor e fez provisão para todos nós. Deus não amou mais Josué e Caleb do que os outros filhos de Israel, porque ele estava desejoso de fazer para o restante aquilo que fez por Josué e Caleb. Todos poderiam ter ido para a terra de Canaã, mas fixaram o limite da própria vida deles com a crença errada, que resultou numa confissão errada. Paulo usou Israel como exemplo ao nos exortar a tomarmos cuidado para que não aconteçam falhas por causa da nossa incredulidade. Hebreus 3, 12. Naturalmente, ele estava se referindo às promessas de Deus. Paulo disse que os filhos de Israel deixaram de entrar na terra prometida por causa da incredulidade. A crença deles estava errada. Uma das palavras gregas traduzidas por incredulidade pode também significar incapacidade de ser persuadido. Os filhos de Israel não puderam entrar na terra prometida por não conseguirem ser persuadidos a agir de acordo com a palavra de Deus.
Há dois tipos de incredulidade. Número 1. Existem pessoas que duvidam da palavra de Deus por não a conhecerem. Essa é uma incredulidade baseada na falta de conhecimento da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se não ouvem e não conhecem a palavra de Deus, não podem ter fé. Esse tipo de incredulidade se deve ao fato de as pessoas nunca terem ouvido a palavra. É por isso que muitas, completamente salvas, não creem em cura divina. Elas nunca ouviram o que a palavra ensina sobre cura. Alguns podem dizer, mas elas podem ler a Bíblia por si mesmas. Sim, podem, mas são como você e eu já fomos um dia, ensinados de um modo diferente. Estive associado a um grupo que não acreditava em cura. Desde a infância, fui ensinado que várias coisas, dentre elas a cura, não eram para nós hoje. Quando li, o assunto não ficou registrado no meu espírito, pois minha mente estava fechada para a cura divina, milagres e manifestações dessa natureza. Por isso é que se deve ter a mente aberta para a palavra de Deus. A cura para a incredulidade é estudar a palavra de Deus. Se você mesmo estudá-la, obterá conhecimento daquilo que é seu nele. Em segundo lugar, um outro tipo é falhar em ser persuadido. Os filhos de Israel sabiam que tinham de conquistar a terra prometida, porque Deus lhes dissera que ele lhes tinha dado ela, mas eles não conseguiram ser persuadidos a agir de acordo com a sua palavra. Há muitos crentes que são informados sobre a palavra de Deus, mas não conseguem ser persuadidos a agir de acordo com ela. Isso é incredulidade. A cura para esse tipo particular de incredulidade é a obediência. Você já percebeu que a maioria dos crentes são sinceros, determinados e honestos, contudo são fracos? Pode parecer uma contradição, mas não é. A razão dos cristãos serem fracos é que nunca ousaram confessar o que eles são em Cristo. Você pode saber quem você é em Cristo e o que tem em Cristo. Os filhos de Israel sabiam o que Deus dissera que pertencia a eles. Eu vou lhes dar a terra. Tudo o mais que Deus tinha lhe falado aconteceu. Eles viram a fidelidade do Senhor em todas as outras coisas que eles lhe havia prometido, mas não conseguiram ser persuadidos a agir na sua palavra no assunto de tomar posse da terra. Similarmente, a maioria dos cristãos hoje não está andando na luz que realmente possuem no tocante à palavra de Deus. A maior parte deles está orando: Senhor, dê-me isso ou faça aquilo por mim. Mas Deus não vai fazer nada por eles, a menos que comecem a agir de acordo com o que sabem. Quando agirem sobre a palavra, obterão a resposta. Quando eu estava extremamente adoentado e acamado durante minha adolescência, minha família pensou que eu ia perder a cabeça, porque eu lia muito a Bíblia. Até fizeram um dos meus médicos, Dr. Robertson, dizer-me que eu não deveria ler tanto, pois ficaria louco. Como ajudaria se as pessoas pudessem perder as suas mentes naturais e ganhar mentes espirituais? Mas eu sabia que estava conseguindo a minha saúde e minha força por meio do estudo da palavra de Deus. Por isso, simplesmente continuei a ler e a estudar. Percebi que a Bíblia contém tanto o Antigo como o Novo Testamento. E vi que o Novo Testamento dava instruções à igreja. Por esse motivo, passei a maior parte do meu tempo lendo o Novo Testamento, especialmente as epístolas.
Extraio a maioria da minha pregação das epístolas, pois elas me dizem quem eu sou e o que tenho em Cristo. Essa é a confissão que gosto de manter, pois é vitoriosa e derrota o diabo sempre. Muitos pastores, evangelistas e membros leigos passam o tempo em algum outro lugar. E isso transparece no decorrer do tempo, porque eles nunca têm um sinal de vitória na vida. Conheci um ministro que nunca pregou sobre nada, a não ser profecia. Ele estava sempre pregando sobre o lado negro dela. Por fim, o seu povo ficou cansado de ouvi-lo sobre isso o tempo todo e passou a frequentar outro lugar. Esse pastor sofreu muito fisicamente antes de morrer. A profecia pode ser pregada de forma a se tornar uma bênção, mas pode ser pregada de maneira a se constituir uma maldição. É o mesmo quando se prega sobre os demônios. Uma pessoa pode demonstrar a autoridade que os cristãos têm sobre eles, e tanto ele quanto o povo será abençoado. Por outro lado, o povo pode ficar terrivelmente assustado, ouvindo pregações errôneas sobre demônios. Louvado seja Deus, pois os cristãos não têm de tremer diante deles, nem temê-los. Se vivermos nas epístolas, viveremos em vitória. Paulo listou um número de coisas que iríamos enfrentar na nossa caminhada cristã, mas resumiu-as dizendo: em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Note que Paulo disse que temos vitória de sobra, porque somos mais que vencedores. Quando falo sobre a mente, isso assusta algumas congregações. Imediatamente pensam na ciência cristã. Não obstante, na realidade, a Bíblia fala muito sobre a mente. Isaías 26:3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. A palavra de Deus nos exorta a termos a mente de Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Eu creio que é por isso que muitas estão doentes, mesmo que todo mundo no país já tenha orado por elas. Ficam em todas as filas de oração para a cura e nunca a recebem. A razão pela qual elas não estão sendo curadas é porque estão pensando incorretamente. No passado, notei que muitas pareciam ter sido ajudadas quando orei por elas. Algumas até testificaram que a dor e os sofrimentos foram embora por 2 ou 3 dias. Eu sabia o tempo todo que a enfermidade ou dor voltaria, pois o lamento ainda estava em suas vozes. Elas simplesmente continuaram pensando, crendo e falando errado, até que o problema voltou. É muito mais fácil seguir o que o homem pensa sobre as coisas do que seguir o que Deus diz sobre a situação. Algumas vezes, a coisa mais difícil do mundo é conseguir que a mente de alguém desista do que o homem fala e siga o pensamento de Deus. Precisamos meditar e pensar na palavra de Deus, bem como crer nela com o coração. Por exemplo, todos os médicos e amigos disseram que eu não poderia superar a doença que eu tinha, mas em vez de ouvi-los, escolhi crer no que a palavra de Deus dizia sobre o que ele fez por mim em Cristo. Sim, teria sido mais fácil ouvir os meus amigos, os médicos, e o que os meus sentidos estavam me contando, mas escolhi firmar-me na palavra de Deus, e hoje estou bem e saudável por causa disso. A razão pela qual a fé é tão aprisionada pelos cristãos é porque simplesmente não ousam crer e confessar
o que Deus diz sobre eles. Será porque nunca leram a palavra de Deus para descobrirem quem são? Será porque ficaram parados na história passada da Bíblia, a antiga aliança, e nunca compreenderam que nós temos uma nova aliança e somos novas criaturas em Cristo, que Ele nos ama e deseja que nós tenhamos o melhor de tudo? Ou será porque estão com suas mentes tão ocupadas com coisinhas mundanas, coisas que não vão dar em nada quando ditas e feitas? Para se construir uma vida sólida na fé, você precisa acreditar e confessar diariamente o que Deus é para você, o que Jesus está fazendo por você agora à direita do Pai e o que o Espírito Santo está realizando em você. Tudo isso edificará uma sólida vida de fé. Então, crescerá até o ponto em que você não terá medo das circunstâncias e não temerá nenhum tipo de doença ou qualquer situação. Você enfrentará a vida sem medo, será um conquistador. Depois de algum tempo, descobrirá que a seguinte passagem é verdade. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. Você nunca será um vencedor, a menos que confesse que o é. Uma confissão errada, naturalmente, é uma confissão de derrota e fracasso, e da supremacia de Satanás. Alguns estão sempre confessando sobre o seu combate com o diabo. Ao agirem assim, magnificam-no. Todas as vezes que uma pessoa fala de quanto o diabo o está aprisionando, como o faz ficar doente, como impede o seu sucesso, trata-se de uma confissão de derrota e fracasso. Por outro lado, quando alguém fala das coisas boas de Deus e do que Ele tem feito na sua vida, trata-se de uma confissão que glorifica o Senhor. Vamos então começar uma vida vitoriosa fazendo a confissão certa. Uma vez, tendo dito que Deus ouviu a minha oração, nunca volto atrás. Não me importo com o que eu vejo, o que sinto ou o que os meus sentidos me dizem. Eu fico com a confissão, retenho-a com a tenacidade de um bulldog e não a solto. Penetre na palavra de Deus e fique com ela. Faça o que Jesus disse, retenha firmemente a sua confissão e lute o bom combate da fé. Não deixe o diabo manobrá-lo para tirá-lo da sua posição firme. Tenho permanecido com a mesma atitude por dias, semanas e até meses. Não recuei nem um centímetro. Fiquei na minha posição, porque sei que Deus tem ouvido a minha oração e porque eu tenho a resposta da coisa pela qual eu orei. Só uns poucos compreendem que o tipo de confissão que nos aprisiona é o errado e o tipo certo nos liberta. Não é só a nossa maneira de pensar, mas são as palavras que falamos que constroem o poder ou a fraqueza dentro de nós. As palavras nos traem, nos mantêm cativos ou nos libertam. As palavras se tornam poderosas na vida de outros. É o que confessamos com nossos lábios que realmente domina nosso ser interior. Se falamos sobre doença, é porque cremos na doença. Se conversarmos de fraqueza e fracasso, é porque nós cremos em fraqueza e fracasso. Inconscientemente, confessamos aquilo que cremos. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12:34. Meus queridos irmãos, glória a Deus, chegamos ao término de mais um capítulo deste livro tão abençoado de Kenneth Hagin, Pensamento Certo ou Errado. Se você que chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar com as pessoas que você mais ama. Escreva também aqui nos comentários como este livro tem abençoado a sua vida grandemente. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.